Eu sou a doutora Camila, sou médica, acabei de terminar minha especialização em nutrologia aqui no Hospital do Servidor Estadual de São Paulo e hoje vou falar um pouquinho para vocês sobre obesidade. Aproveitando que essa semana a gente tem aí o Dia Mundial da Conscientização da Obesidade, que é uma doença cada vez mais prevalente no nosso meio, e uma curiosidade é que ela só foi considerada uma doença mesmo há pouco tempo. Antes disso ela era considerada uma condição que piorava outras doenças. Hoje em dia, e talvez por uma demora de ser considerada uma doença, a gente não tenha uma conscientização da importância do tratamento e da necessidade muitas vezes do tratamento medicamentoso e crônico, porque ela só foi entendida como uma doença crônica recentemente. Então a gente tem algumas barreiras no tratamento da obesidade, porque as pessoas ainda têm um preconceito com o tratamento medicamentoso e muitas vezes ele se faz necessário, e as pessoas também têm um preconceito com a ideia de tratar a obesidade de forma crônica. A obesidade, quando o paciente chega pra gente no consultório, a gente tem que investigar a causa da obesidade, né? Existem várias causas para a obesidade, apesar de parecer uma causa simples para todo mundo, que é um desbalanço entre o que é ingerido e o que é gasto, né? Na verdade, existem várias causas para você ter um aumento da ingesta ou uma diminuição do gasto. A gente tem obesidades que são genéticas, monogênicas, alterações do receptor da leptina, alterações do MC4R, temos causas comportamentais, temos causas psicológicas, temos alterações endócrinas, como um Cushing, algumas síndromes que aumentam a chance de obesidade, hipotireoidismo, por exemplo. E quando o paciente chega pra gente, a gente tem que saber a causa, o que está fazendo o paciente ganhar peso, qual a raiz desse problema. Porque à medida que a gente começa a investigar o paciente, a gente, vendo qual a causa do ganho de peso, a gente consegue chegar num tratamento mais adequado para ele. Existem vários tipos de medicamento e de abordagem. Lógico que toda e qualquer abordagem passa por mudança de estilo de vida. Independente da causa, a gente sabe que o que ele come não está de acordo com o que ele gasta. Então a gente vai ter que fazer esse ajuste nutricional, tem que estimular a mudança de hábitos, tem que estimular prática de exercício físico, mas muitas vezes se faz necessário o uso de algumas outras medidas. A base do tratamento da obesidade é uma pirâmide, né? A base é alterações cognitivos comportamentais. Depois vem alterações da alimentação, exercício físico, uso de medicação se for necessário e, por último, a cirurgia bariátrica, tá? A medicação ela vai ser indicada dependendo do principal sintoma que leva o paciente a essa obesidade. Se for uma alteração hormonal, essa alteração hormonal tem que ser corrigida. Se for uma medicação que o paciente faz uso, que também pode acontecer, a gente tem que avaliar se consegue suspender ou trocar essa medicação por algum outro fármaco. Se é uma deficiência no gasto, a gente tem que ajustar o gasto metabólico basal desse paciente. Se esse paciente ele sente muita fome, existem estratégias nutricionais para fazer com que aumente a saciedade, e existem medicamentos também que aumentam a saciedade. Existem medicamentos também para ansiedade. Se o comer do paciente é um comer mesmo sem fome, é um comer ansioso, que tem predileção por certos tipos de alimento, a gente tem que tratar a ansiedade desse paciente para poder conseguir fazer com que ele coma certo e fazer a dieta direitinho. Tem alguns pacientes que têm dificuldade de manter a dieta por alterações psicológicas. Mesmo assim, se essas abordagens não tiverem um grande sucesso, às vezes está indicado a cirurgia bariátrica, né? Que a gente tem indicações precisas, um IMC maior de 40 ou um IMC maior de 35 com alguma comorbidade que
possa ser influenciada, piorada pelo sobrepeso. E aí pode ser hérnia de disco, pode ser uma diabetes, pode ser uma pressão alta, mas tem muitos problemas osteoarticulares também. É importante abordar esse paciente, tratar ele com respeito, como uma doença crônica, para que ele se sinta acolhido, né? Porque ele chega muitas vezes em muitos médicos e o médico às vezes nem olha para ele e fala, não, o tratamento é que você precisa emagrecer, e não dá um apoio para esse paciente para que ele consiga chegar no objetivo. Como é uma doença crônica, é difícil você conseguir o melhor tratamento logo na primeira abordagem. Do mesmo jeito que com a hipertensão, às vezes você tem que ir ajustando as doses das medicações. Em algumas épocas da vida você sobe, outras você diminui. Depende do contexto social que aquele paciente se apresenta. Isso também vai acontecer na obesidade se você entender que a obesidade também é uma doença crônica. Então, partindo do princípio que a obesidade é uma doença crônica, quando você entende isso, você consegue respeitar e fazer o melhor tratamento para o seu paciente e investigar o paciente como um todo. E nunca esquecer que, apesar do ganho de peso, o paciente obeso geralmente é um paciente desnutrido. Então, ocorrem muitas deficiências de vitaminas, de minerais, e isso também precisa ser corrigido. Fora toda a questão intestinal, de desbiose, que também está relacionada à obesidade. Então, uma dieta de alta qualidade, reposição de vitaminas e minerais, abordagem etiológica da obesidade, mudança de estilo de vida com alimentação e exercício físico, medicação se for necessário e direcionado à queixa principal do paciente, e a cirurgia bariátrica em último caso, mas que às vezes se faz necessária e ela também tem a sua importância. Um prazer falar mais uma vez com vocês. Muito obrigada pelo convite, gente.